Uma boa noite, a paz do Senhor. Sou o evangelista Ricardo, da Assembleia de Deus, Santidade em Cristo. Deus abençoe sua vida. Estarei meditando com vocês uma palavra do Senhor, que está no livro de Judas, com o tema o dever de lutar pela verdade de Deus. Eu quero estar lendo essa pequena carta, essa epístola, que o escritor escreve, fala sobre o dever de lutar pela verdade de Deus, exortação também, uma exortação para a igreja de todos os tempos. Com certeza Deus irá falar com você, comigo, nessa noite. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Ministério da Assembleia de Deus, Santidade em Cristo. Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Vandir, nosso irmão evangelista Júnior e todos os irmãos ali, no bairro da Coringa, todos os irmãos ali, jovem, adolescente, uma mensagem de Deus para vocês, principalmente para os jovens, adolescentes, as irmãs, para os nossos irmãos que são família, fica firme. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Por mais que a gente não estamos em quatro paredes, nos templos, adorando a Deus, como de costume, e a nossa maneira ali de expressar nossa alegria e adoração diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas, mediante a todo esse ocorrido que nós estamos vivendo, mesmo assim nós somos o templo do Deus vivo, a morada do Espírito Santo que habita dentro de nós. E com certeza, mesmo que a gente não podemos estarmos reunidos juntos, mas estamos adorando a Deus no nosso lar, andando, no trabalho, ali nas horas vagas, a gente está adorando a Deus, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Certa feita é Jesus falando, ele diz em sua palavra que nós somos sal, o sal da terra e a luz do mundo. Então a gente não é uma igreja que fica somente iluminando dentro de quatro paredes, mas nós somos uma igreja que dá esperança a um mundo caótico que nós estamos vivendo e vivenciando, as coisas indo de mal a pior. E nós somos a igreja do Senhor Jesus para combater o mal. E como a gente combate o mal? Como diz aqui, a gente vai ler aqui nessa carta de Judas, Vamos estar lendo ela. E ela começa lá no tópico primeiro, fala sobre o perigo, dos falsos mestres. Nós temos vivenciado muito isso aí em nossos dias. Eles estão aí, há muitos falsos mestres que não têm um compromisso verdadeiramente com a verdade, de anunciar a sã doutrina, a palavra de Cristo, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi proposto para a igreja do Senhor Jesus, para os seguidores do Senhor Jesus. Então a gente começa com esse tema, primeiro, o perigo dos falsos mestres, e segundo, o dever de lutar pela verdade. Não vou estender muito, mas quero estar lendo nesse tópico primeiro, que aqui não tem um capítulo, mas começa pelos versículos e está recheado de palavras de fé, de vida. Eu creio que Deus vai mudar na sua história, vai abrir o seu entendimento, o nosso entendimento, por dias do qual nós estamos vivenciando, estamos vivendo.
palavra de Deus diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos de Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, e depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabe, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais, e se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E Deus profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas consciências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. A epístola de Judas, ela começa e também termina com palavras muito confortadoras para os crentes, para a igreja do Senhor Jesus. A gente percebe que o versículo 1 nos descreve como aqueles que são chamados, amados em Deus Pai.
e guardados em Jesus Cristo. Os três verbos estão na voz, ou seja, passiva, enfativa a ação de Deus. Ele chama, ama e guarda. Somos chamados, amados e guardados. Judas se mostrou bastante zeloso em começar enfatizando a segurança do crente na eleição e no amor preservador de Deus Pai, do nosso eterno Deus, o nosso Pai. Mas Judas, ele no final da epístola, do versículo 24, ele afirmou, ou seja, aqui no versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensivelmente com alegria perante a sua glória. O dever de lutar pela verdade de Deus. No versículo 17 está escrito: mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Judas, ele está dizendo que outros apóstolos também preveniram contra os falsos mestres. E os falsos mestres estão aí, deturpando as escrituras, trazendo dissoluções e confundindo a mente de muitas pessoas. E o evangelho do Senhor, ele é pleno e ele é fácil de entender. Ele vem distorcendo, os falsos mestres vêm distorcendo a verdade. No versículo 18 está escrito: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm um espírito. Ou seja, o último tempo é uma expressão comum que se refere ao período que transcorre entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Logo, estamos vivendo no último tempo. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. E acredito que essa é a última, geração. Nesse versículo 20 está dizendo: mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo significa orar no poder e na força do Espírito Santo, que ele intercede por nós, como está escrito em Romanos capítulo 8, o versículo 26 e 27. Ele abre nossa mente para Jesus e nos ensina a respeito da pessoa de Jesus, que está em João capítulo 15 e o versículo 26. Mas nessa exortação do versículo 21 ao versículo 23 está assim: conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne.
Para entender esse do versículo 21 ao 23, ou seja, um testemunho eficiente salva as pessoas do juízo de Deus. Para alguns, somos testemunha por meio de nossa compaixão e bondade. Para outros, nosso testemunho como se os tivéssemos arrebatando o fogo eterno. Ou seja, devemos abominar o pecado, mas também amar e dar testemunho ao pecador. Não importa o quanto foram bem-sucedidos pelos padrões mundanos, os incrédulos encontram-se perdidos e necessitam de salvação. Não devemos considerar nosso testemunho, ou seja, com leviandade. Ele é um assunto de vida, ou morte. E ao tentar encontrar pontos comuns com aqueles a quem testemunhamos, devemos ter cuidado para não cair na areia movediça da complacência. Ao estender a mão ao semelhante, devemos estar certos de que nossos pés estão seguros e estáveis. É bom atentar para isso. Os nossos pés têm que estar firmes, porque a pior coisa é você anunciar o evangelho para alguém, mas você não está com seus pés firmes, está se afundando na areia movediça. Você está salvando alguém e você está perdendo a sua alma, você está perdendo a sua salvação. Você tem que estar com os pés firmes, você tem que estar se avaliando, examinando. A Bíblia diz para que a gente possa examinar. O que é examinar? Ver se nós estamos em falta para com Deus. Porque não basta estar em cima de um altar, ou você está louvando ali na frente. Para ser sincero, às vezes uma pessoa que você não perdoa, você está em falta. Mas às vezes aquela pessoa fez mal para você. Mas no Evangelho, quando a gente aprendemos com Cristo, deixamos ser moldados pelo Espírito, é diferente. É nós que devemos ir até a pessoa e pedir perdão. Mas eu não fiz nada, por isso mesmo. Pedir perdão o quê? Para reconciliar com aquela pessoa. Às vezes você está louvando, você está pregando, ou nem precisa pregar, ou está em cima de um altar. Não precisa estar ali em cima do altar ou estar ali louvando. Desde quando você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. Eu não estou dizendo que você nunca vai errar, que nós nunca vamos errar. Vamos errar. Os erros sempre aparecerão, mas não podemos viver no erro e fazer do pecado como um copo de vitamina que tomamos todo dia e achamos que aquilo ali está bom. Não está bom, está fazendo mal. Pecado não é vitamina. O pecado, ele tem uma punição. E o salário do pecado é a morte. E você não quer perder a vida pelo pecado. E o que eu devo fazer? Confessar o seu pecado. Se você não perdoa, peça ao Espírito Santo.
você não ama, peça o Espírito Santo. Se você furta, peça o Espírito Santo para que esse ato, ou até mesmo dar um cheque sem fundo, ou você passar a perna nas pessoas, isso aí são maus hábitos que precisa sair, precisa ser liberto dessas coisas. Tem muita gente aprisionada com um monte de coisa que precisa ser liberta. E você não pode dizer, como eu já ouvi alguns falar, que Deus me conhece e Ele vai me aceitar dessa forma. E não vai, porque Apocalipse diz, lá no Apocalipse, olha o que está escrito, lá no finalzinho, no versículo 11 do capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado. Escolha. Faça uma escolha do que você quer. Você quer continuar na injustiça? Então faça injustiça, permaneça. Você quer continuar sendo sujo? Porque sujeira incomoda. Sujeira você sente um mal-estar. Eu acredito que as pessoas que ficam na rua, não tem um teto e dormem na rua, aquela poeira, aquela sujeira. E um dia eu estava passando e eu vi um rapaz com um baldinho e com um copo, ele se jogava água, porque até ele entendia que aquela sujeira incomodava, causava cheiro horroroso, um odor fora do sério. Mas aquele rapaz, ele jogou água. Ele estava dormindo na rua, mas não aceitando aquela sujeira. Mas essa palavra sujo, ela transcende em muitas coisas. Pode ser outro tipo de sujeira que Deus está falando comigo e com você. Quer continuar sendo sujo? Então continua. E quem é justo, faça justiça. Continue fazendo justiça, não aceitando. Romanos 12, lá está escrito para a gente não vos conformar com esse mundo. Não é aceitar as coisas que a gente está vendo. Eu não estou falando para você ficar falando palavrão com as autoridades, xingar as autoridades, ficar defendendo o partido, defendendo A, defendendo B, um defende C. Não, o Senhor está nos convidando a interceder pelas autoridades, porque foi constituída por Deus. Se você tem a mente aberta, você vai orar para a autoridade suprema, que é Deus, e essa autoridade, conhecendo o coração, ele vai fazer da forma dele, mas tem que pairar a justiça dentro do nosso coração, ser justo. E ainda quem é santo, se santifique ainda mais. E ser santo é ser separado.
é você rejeitar as coisas profanas, está debaixo da santidade, que é Cristo, que é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica. O Senhor é santo. Por isso, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1 Pedro, capítulo 5, 7 diante. Pedro, o pastor da igreja, dizendo para a gente ficar debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Ser separado. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar concluindo nessa passagem, se Deus permitir. Amanhã nós vamos estar concluindo essa passagem. Eu li o tópico primeiro todo, né? Nós vamos estar lendo do versículo 17 novamente e também falando algumas coisas aqui concernente à vinda do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida e todos aí da Assembleia de Deus, Santidade em Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe, Deus, as nossas vidas. Abençoe os nossos irmãos. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Que possamos, meu Deus, lutar, Senhor, pela verdade, Senhor. Proclamar o amor do Senhor para toda a humanidade. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.